Olá, meu nome é José Douglas Lima, tenho 58 anos, sou casado, tenho 2 filhos, Marco Aurélio e Ana Carolina, e sou formado em medicina tradicional chinesa, aproximadamente 22 anos, tendo sempre como ponto de partida a técnica de massoterapia, chamada Tuiná, e sou especialista também em moxaterapia, dietoterapia e fitoterapia chinesa. Trabalho também com artes marciais chinesas, consideradas internas, como Tai Chi Chuan, Qigong e meditação. Dentro desse contexto, vivo há mais de 32 anos dentro dessa filosofia oriental e busco trazer sempre para o meu dia a dia todas essas informações que são importantes para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu desenvolvimento profissional e principalmente para o meu processamento interno de autofocalização. Gostaria de passar um pouquinho do meu conhecimento a vocês e espero que ele seja de agrado a todos. Então, assim, o meu primeiro contato com a filosofia chinesa foi na minha juventude, aproximadamente com 12 anos de idade, através de um chinês chamado Sheng. Esse chinês, ele apareceu na rua onde nós tínhamos a nossa casa e junto com alguns amigos, ele nos ensinou a arte do equilíbrio, através da postura de ficar de pé nas cordas. Durante um período, a gente ficou com esse rapaz e ele ensinou alguns movimentos de Kung Fu, porque ele era praticante de Kung Fu. Com o passar do tempo, nós perdemos o contato e logo depois, com meus 18 anos, 17 para 18, entrei na Marinha Mercante e logo depois entrei na Marinha de Guerra. Quando entrei na Marinha de Guerra, conheci um chinês chamado Chong. E o Chong, ele era um praticante também de artes marciais chinesas, e nós treinávamos todo dia de manhã no convés do nosso navio, uma fragata, e nós tínhamos o hábito de ficar trocando sempre informações. E ele me colocou sempre em contato com os ensinamentos de Lao Tzu, que era o fundamento principal da visão taoísta, e também de Confúcio, onde ele me apresentou a primeira Tábua de Lu, que são um dos 5 livros que falam sobre os ensinamentos do mestre Confúcio, que é uma das bases, podemos dizer assim, sociais, né, da China, e que tem sempre como fonte de inspiração os seus ensinamentos, que são extremamente auspiciosos. A partir daí, eu tive contato com esse rapaz durante 3 anos e 7 meses e depois fui trabalhar nas plataformas de petróleo de Campos como mergulhador. E lá conheci alguns cariocas que praticavam o estilo Chen de Tai Chi Chuan na Pedra da Gávea. E aí começamos a treinar Tai Chi Chuan nos meus períodos de folga e achei muito interessante essa arte marcial. Só que ela não era uma arte externa, era uma arte interna. E ela exigia um pouquinho mais do meu corpo e da minha mente. A partir daí, eu comecei a me interessar por este nicho de mercado e voltando para São Paulo, já tinha meus 25 anos, comecei a praticar Tai Chi com o filho do mestre Liu Pailin, que chama-se Liu Timing. E assim comecei a minha visão e a minha dedicação aos treinos de Tai Chi, de meditação e também de Qigong, passando sempre pelos ensinamentos do seu pai, que era o mestre Liu Pailin, um grande mestre da visão taoísta no Brasil. A minha visão de mundo sempre foi muito estrita, porque meu avô era um homem muito rígido, ele era italiano, calabrês, e ele tinha sempre o conceito de desenvolver pressões psicológicas e principalmente pressões físicas para as coisas que não saíam muito bem durante o dia.
E é claro e evidente que você, sendo criado num ambiente onde tudo é muito rígido, você se torna uma pessoa extremamente rígida. E quando a gente começou a treinar com o Cheng, a sentar e fazer movimentos na corda e tentar o equilíbrio perfeito, isso começou a mexer também comigo por dentro, porque eu era uma pessoa muito rígida, comigo era uma coisa muito estrita, e eu tinha dificuldade de conhecer um pouquinho mais dessas visões. E com o passar do tempo, tendo contato com o Sean, ele realmente foi uma fonte de inspiração para mim entender o quanto é importante a gente ser flexível, né? Porque dentro da visão taoísta, o ser flexível está muito próximo da visão do bambu. Quando nós visualizamos um bambu, a gente observa sempre que ele cresce para cima, claro, evidente. Mas antes de tudo isso, ele tem uma raiz muito forte. E antes de crescer para cima, ele cresce muito para baixo. Então, se a gente hoje observar um bambu crescendo, quando ele tem o seu primeiro nó, automaticamente a gente está entendendo que ele tem 15 metros de raiz para baixo, para ter apenas 1 ano de crescimento para cima. Então, a gente começa a observar que o bambu, mesmo sendo uma planta extremamente frágil e que verga qualquer toque que você faça, ele é muito forte na parte de baixo, que são as suas raízes. E aí eu observei que a diferença entre a cultura do meu avô e a cultura do chinês é que o meu avô ele era rígido embaixo e em cima. E eu tinha que ser rígido embaixo e tinha que ser flexível em cima. E aí quando a gente começa a entender um pouquinho de falar sobre o I Ching, que é o livro das mutações chinesas, a gente começa a entender como é que isso de repente me fortaleceu. Porque tem um hexagrama chamado 51, chamado Taipás. E dentro desse hexagrama Taipás, ele fala que o céu com toda a sua grandiosidade, ele vem e desce à terra. E a terra, por ser a grande mãe e receptiva, abraça o céu com todas as suas forças. O que isso significa? Que a rigidez, ela tem que sair da parte de cima do nosso corpo, que é muito pesada, que é muito densa, e tem que ir para os membros inferiores, que são muito leves. E este movimento de mudanças e alternâncias é que faz com que o oriental ele seja mais tranquilo, mais paciente, mais condescendente consigo mesmo e com os outros, exercendo o sentido natural de compaixão, que significa literalmente entender como é o outro sem que a gente queira mudar a sua concepção natural de vida. Isso foi uma coisa importantíssima para mim, porque eu deixei de olhar muito o rabo dos outros, né, e comecei a olhar o meu também. E aí isso, de alguma forma, fez com que eu crescesse como ser humano, talvez agora como pai, né, e como esposo, e quem sabe, né, se Deus assim me permitir, eu conseguir passar isso para os meus netos, que é o meu grande objetivo daqui para frente. Vamos lá. Contudo, que nós podemos dizer assim, qual seria a diferença do tratamento tradicional ocidental e o tratamento da medicina tradicional chinesa? O tratamento que nós observamos hoje em dia, nos ambulatórios, nos consultórios médicos, nos próprios hospitais, os nossos médicos são formados por especialização. Ou seja, se você tem um problema de ombro, existe um especialista de ombro, mas ele não consegue enxergar o seu braço, o seu antebraço, o seu cotovelo, o seu punho, a sua mão, os seus dedos. Com a medicina chinesa, ao você sentar na nossa mesa, a análise é profunda de você de cima e embaixo, como se você fosse um grande todo, e nós pudéssemos analisar dentro desse todo aonde existe alguma deficiência, seja ela a nível de sangue, seja a nível de energia, seja ela até mesmo um distúrbio natural que você desenvolveu quando você nasceu. Porque pela medicina tradicional chinesa, 99% dos males humanos são desenvolvidos dentro da nossa mente. E apenas 1% é o desenvolvimento do nosso corpo geneticamente mal produzido pelos nossos pais e nossas mães.
Bom, a psique dentro da visão oriental, ela é muito interessante. Por quê? Porque quando nós olhamos para os orientais, nós observamos que eles são pessoas extremamente tranquilas, pacíficas, obstinadas, abnegadas. Isso dentro da cultura chinesa, japonesa, coreana. Por que seria isso, né? Porque dentro dessa visão da psique oriental, nós observamos que tem grande parte das filosofias que estão atreladas às visões orientais, principalmente o budismo, que olha para a mente humana como sendo ela a grande resposta para os nossos males. Então, quando nós olhamos para a mente oriental, nós observamos que é uma mente tranquila, é uma mente pacífica. Por que isso? Porque o oriental ele tem como forma de conduta, a primeira postura da sua vida ao acordar é o agradecimento. Então ele senta numa postura, seja ela uma postura vágina, que a gente chama, que é aquela postura de cruzar as pernas, como pode ser uma postura sentada numa cadeira, e automaticamente ele faz um desenvolvimento interno, onde ele procura acalmar a sua mente, onde ele procura atrelar o seu fluxo respiratório junto com o fluxo natural da sua mente e poder arquitetar como é que vai ser o seu dia. Se vai ser muito agitado, se vai ser muito tranquilo, se vai ser diferente, se vai ser normal, o que vai acontecer dentro do seu cotidiano. O que difere um pouquinho da nossa vida, né? Porque quando nós ocidentais normalmente nós acordamos, a primeira coisa que a gente desperta, e isso já é uma constatação, a gente já levanta meio que agitado, se tiver uma parede perto da nossa cama, a gente literalmente bate com a cabeça na parede, porque a gente não acorda direito, a gente não espreguiça, a gente não abre os olhos, né? A gente quase não tem movimento, a gente simplesmente já sai no impulso. E aí você já vai direto para o banheiro, faz as suas necessidades fisiológicas, etc e tal, vai tomar seu café, toma o banho, bota a sua roupa e vai embora. E aí você vai começar a pensar na tua vida quando você está sentado no metrô, com um monte de gente falando, com um monte de rádio dando notícias erradas na sua vida, ou até mesmo quando você chega no trabalho e você fala, bom, o que eu vou fazer quando você senta na cadeira? Então a visão da mente oriental é que eles sempre tentam pacificar a mente antes e depois das suas atividades. Ou seja, um trabalho espiritual que antecede e que precede, né, os conceitos naturais da sua vida. O que é diferente da nossa cultura, porque a gente só procura Deus na hora que a gente realmente precisa, né? E principalmente quando a gente está, né, literalmente com o pezinho no buraco. Então, de alguma forma, a espiritualidade oriental, eu acho que é talvez a fonte de sabedoria de todos os orientais. E eu espero que, de alguma forma, né, a gente possa entender um pouquinho dessa cultura milenar e possa traduzir um pouquinho dessa cultura para o nosso cotidiano. Então, quando nós levantarmos, que a gente possa levantar, abrir os olhos, espreguiçar, dar uma boa bocejada, se possível tomar um copinho de água, levanta, vai para a cozinha, faz seu café, respira, olha para fora, vê se está sol, se está chovendo, né? Porque às vezes, né, eu teve até uma cliente que falou isso para mim, eu só fui descobrir que estava chovendo na hora que eu tive que procurar o guarda-chuva. Então a gente vê que a nossa mente realmente é uma mente deludida e que a gente precisa realmente reformular a nossa mente para poder tentar entender um pouquinho de como funciona a mente dos orientais. Então tá. Então, dentro desse contexto que a gente acabou de falar sobre essa questão da mente, né, a gente sempre tem que entender que as três grandes pilastras que sustentam a sociedade chinesa é o taoísmo, o budismo e o confucionismo. Dentro da visão taoísta, o cultivo do corpo, o movimento do corpo, traduz essa paz, essa tranquilidade, que são feitas através dos movimentos do Tai Chi Chuan, do Qigong, do Xingyi, e do Paquá, que são as técnicas que nós podemos dizer técnicas internas. As técnicas internas, elas buscam traduzir para o seu praticante um movimento do Qi ou o movimento da sua energia pré-natal, pós-natal, sempre dentro dos seus órgãos internos e vísceras, para que você possa ter uma coisa chamada saúde. Quando a gente fala um pouco dessa visão budista, a gente está falando um pouco da espiritualidade do chinês.
onde ele busca, através dos ensinamentos dos sutras budistas, ou os mantras, né, o cântico dos mantras, acalmar a sua mente, o seu coração e transferir todo esse processo físico, orgânico, também para o espírito. E quando a gente fala da visão confucionista, a gente está falando muito da visão do conceito do respeito filial, né? A moralidade do chinês, bem dizendo, o chinês bem criado, o chinês que podemos dizer assim, que seja um letrado, que seja uma pessoa que ela passou por um processo de educação, de alfabetização, essa pessoa ela tem uma visão confucionista bastante importante, porque dentro da sua visão moral existe o conceito de respeitar não só o seu pai e sua mãe, como todos aqueles que estão acima de você e abaixo de você. A questão de você aprender a ouvir, a dilatar as orelhas, perceber o que está à sua volta, ao seu meio, para que você possa transmutar tudo isso em ações e atitudes benéficas para você e para todos aqueles que o cercam. Quando a gente fala muito dessas visões, né, a gente está falando um pouco da mitologia chinesa, que vem com o Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, que é o pai do taoísmo, e que nós chamamos de o grande velho, o mestre antigo, o mestre velho. Diz a lenda que Lao Tse nasceu com 81 anos e que ele já nasceu com seus cabelos brancos, com a sua cabeça enorme, relativamente careca, mas que tinha abaixo da linha da orelha, que eram muito grandes também, um cabelo muito grande, comprido. Lao Tse viveu literalmente por volta de 635 a.C., muito próximo de Buda, e ele tinha como uma visão fazer com que a sociedade chinesa fosse olhada pelos imperadores como seres humanos e não simplesmente como animais, porque naquela época os seres humanos que viviam atrás das muralhas da grande cidade proibida, eles eram considerados animais, ou seja, eles trabalhavam em benefício do rei, da rainha e de todos os seus súditos, que seriam lá os seus percursores, né, ou sucessores, se assim o fossem. E Lao Tse queria que a sociedade entendesse que eles eram pessoas normais, que eles eram seres humanos. E Lao Tse ele fica muito deprimido e ele pega e tenta sair da China. Só que ele via que pelas muralhas da China ele não conseguia nunca sair. E aí o que ele faz? Ele escreve em 81 páginas o livro que nós chamamos de Tao Te Ching, que é considerado o segundo livro mais traduzido no mundo, depois da Bíblia. Justamente por quê? Porque ele tenta colocar nessas 81 páginas todos os ensinamentos que ele acredita que para a sociedade seriam o quê? Fonte de sabedoria para que eles pudessem ser tratados como seres normais. E aí ele atravessa a muralha da China e vai para os montes do Himalaia, onde se sabe que ele subiu o Everest sem nenhum tipo de equipamento e lá provavelmente ele faleceu. Claro, evidente que isso pode ser uma lenda? Sim, mas o Tao Te Ching existe e essas 81 parábolas, esses 81 ensinamentos, são utilizados até hoje pelos nossos grandes executivos das grandes empresas japonesas, coreanas, chinesas e agora também aqui no Ocidente, junto também com outro livro muito interessante, que talvez um dia vocês vão poder ler, né, que é Sun Tzu, né, o movimento do rei das guerras, né, a arte da guerra. E Sun Tzu literalmente é um grande estrategista e ele mostra essa estratégia toda, sendo que hoje as grandes empresas de publicidade se utilizam dessa fonte, né, para poder fazer com que as pessoas possam seguir os seus pensamentos. E é claro, evidente, que a gente vai olhar também o lado budista, que é o lado de Shakyamuni, o grande homem que veio de uma família riquíssima e que se traduz no monge pedinte e vai às ruas e reconhece que nas ruas ele tem a peste, que é a doença, a morte e a pobreza, que dentro da onde ele vivia, que era um reino, durante 33 anos, ele nunca tinha visto isso.
E quando ele vai para essas ruas e vê todas essas três grandes parte maléfica do ser humano, né, o que existe de pior no ser humano, que é a doença, que é a dor, que é o sofrimento, que é a morte, ele se traduz no monge pedinte. E por se traduzir no monge pedinte, ele naturalmente vai falecer, as suas forças vão sucumbir e ele é recolhido por uma família. E essa família diz para ele o seguinte: por que você está desse jeito? Ele disse assim: porque eu sou pedinte. Ele falou assim: mas você precisa pedir alguma coisa? Você não precisa pedir, você pode plantar, você pode colher, você pode fazer o que você quiser, porque você é independente. E aí ele surge que ele diz assim: por que eu preciso ser um hindu? Por que eu preciso ser um brahmane se eu posso ser um ser independente? E assim ele pega e vai para uma meditação, e nessa meditação ele diz assim: eu vou me iluminar. E aí um belo dia ele se prepara fisicamente e mentalmente e senta numa árvore bode, que a gente chama de sândalo. E a partir daí ele se senta durante 45 dias. E nesses 45 dias ele chega a traduzir o ensinamento natural, que é os sutras budistas, que é se livrar de todos os seus sofrimentos. E ele atinge a iluminação e vai por toda a Índia, explanando seus conhecimentos. O budismo chega na China através de um bodhisattva, que é um homem santo do budismo indiano. Ele atravessa o Japão, atravessa a China e chega à montanha Butã, onde nós temos os monastérios taoístas. E junto dos monges taoístas, ele ensina os 5 movimentos dos 5 animais, que nós chamamos de Shaolin Chuan, ou que nós podemos, né, falar de uma forma muito grosseira, Kung Fu. A partir daí, o budismo entra na China e se transforma numa coisa extremamente importante, porque além do taoísmo que Lao Tzu deixa como uma forma deles poderem serem pessoas normais, o Kung Fu, a partir dos mosteiros Shaolins, se junta às outras artes internas e faz com que as pessoas, de alguma forma, também encontrem paz de espírito. E o confucionismo vem com Confúcio, que era um grande pensador, que viveu durante muitos anos nas asas de um grande líder, né, social, e ele chega a um momento em que ele já não tem mais a sua presença necessária no reino. E ele é exilado e é levado para as montanhas geladas da China. E lá ele concebe que ele é realmente uma pessoa que poderia ser, de forma bem chula, descartada. E aí ele fica muito ruim fisicamente e claro, evidente, mentalmente, entrando num estado depressivo bastante complicado. E a partir desse estado é que ele desenvolve uma capacidade de desenvolver os seus ensinamentos. E ele chama Mêncio, que é o seu grande aluno, e ele traduz literalmente esses ensinamentos que ele vai passando para Mêncio nos 5 analectos que nós chamamos de tábuas de Lu. Quando Confúcio acaba de escrever essas 5 tábuas de Lu, esses 5 grandes livros, que são os seus ensinamentos, ele volta para o seio do império e o imperador diz assim: eu cometi um grande engano, eu gostaria que você voltasse a ser a pessoa que você é. Mas o que me deixou mais equivocado é que o sentido natural de humildade de Confúcio bateu tão grande, porque ele era um assoberbado, né? Ele chegou e se ajoelhou nas portas da cidade, onde ele ia voltar a ser um grande mestre. Ele se prostra, né? Se ajoelha e se prostra e beija o chão da cidade e diz assim: meu rei, eu não quero ser nada, eu não quero ser ninguém. Eu apenas quero ser um grande professor. E aí Confúcio, através dos seus ensinamentos, ele transforma a sociedade chinesa uma sociedade mais justa, mais fraterna e principalmente mais conectada com o que está dentro, com o que está fora, principalmente com o conceito natural de respeito filial. Dentro da visão mitológica chinesa, nós temos assim, para o chinês, o universo ele não vem de Adão e Eva,
né? Para o chinês, ele vem de uma emanação natural, de um ovo que é botado dentro do universo, que é um lugar escuro, que nós chamamos de buraco negro, né, ou universo. E a partir desse ovo existe um ser, né, que a gente chama de Panku, e que ele, dentro deste ovo, ele dentro das suas duas mãos, ele desenvolve duas mãos, e em cada uma das mãos, na mão esquerda ele tem a força do Yang, e na mão direita ele tem a força Yin. E essas duas forças, elas começam a se movimentar nas suas mãos, ele começa a sentir um incômodo natural, e ele começa a se desvencilhar desse ovo, e ao se desvencilhar desse ovo, ele vai fragmentar esse ovo vai dar origem ao sistema solar, o nosso sistema onde vive o nosso planeta. E aí, ele, nesse incômodo que ele sente desse universo que se formou, ele percebe que essas duas mãos ele tem que se livrar de tudo isso. E ele joga o Yang para cima e o Yin para baixo, dando origem ao planeta Terra, aonde o céu é Yang e o Yin é a Terra. E o Panku, ele fica no meio disso tudo. Isso significa que ele deu origem a uma coisa chamada humanidade. A partir daí, os seres humanos se desenvolvem, a natureza por si só desenvolve, e se desenvolve esses 4 reinos, que eles chamam reinos, que seria o reino mineral, o reino animal, o reino vegetal, tá, e o reino hominal. Qual a diferença do reino animal para o reino hominal? O reino animal, ele não tem consciência. O reino hominal, ele tem consciência desperta. Então, a diferença do homem para os animais é que os animais são instintivos e o homem, naturalmente, ele é consciente. Ele é ativo e ciente dos seus atos, ações e atitudes. A partir daí, a gente vê que essa visão mitológica de Yin e Yang se transformam. E aí vem a questão de se dar seres que estariam representando essas duas forças, essas duas energias. E aí entra o místico do dragão, que vem para o céu, que ele é composto de vários animais, como a fênix também, que é composta de vários animais. Só que o dragão, por si só, ele tem uma visão de ser alado, e a fênix tem uma questão de ser sempre, né, mais terra, né, a questão de estar sempre colocada ao nível mesmo de terra, né, de ser mãe, de botar os seus ovos, de girar novas forças, novas energias, enquanto o céu somente vai nutrir essas forças e energia. Ou seja, o céu ele tem as nuvens, que são formadas de água. Mas se não houvesse o calor do sol, essa água com certeza não chegaria até o céu. Então, o que dizem é que assim, o céu rege toda a força que nutre a terra. E a terra, por sua vez, tão acariciada, né, tão muito bem sustentada, ela consegue produzir. Essa força Yang é considerada por o chinês a força masculina, a força do fogo, e a fênix é considerada a força feminina, a força natural da Terra. Essas duas forças dão origem ao grande ser humano, que por sua vez vive dentro desse planeta, buscando sempre a harmonia dessas duas forças. Dentro da visão mitológica, essas duas forças não ficam só fora, elas também estão dentro. De cada célula, de cada átomo, de cada pedacinho que é composto o nosso organismo, nós temos essas duas grandes manifestações. E que dependendo de cada uma delas, não que elas vão se juntar, mas elas apenas se complementam, elas não se fundem, elas se complementam, elas naturalmente exercem um sentido natural de equilíbrio, seja ela física, orgânica ou também mesmo fora, né, que seria basicamente assim. Toda vez que nós acordamos, está sol. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma roupa leve. Por quê? Porque a roupa leve nos dá a sensação do quê? De que o calor vai penetrar no nosso corpo físico e penetrar também os nossos órgãos e vísceras. E quando está frio, a mesma coisa. A gente procura se cobrir porque o nosso corpo físico, ele precisa de calor e não de frio. Então, o frio nada mais é do que a emanação natural desse céu que está descendo para a Terra. E esse calor nada mais é do que? Do que a Terra que está se abrindo, emanando e abrindo, né, para poder abraçar esse grande céu.
Então, o que a gente pode entender dentro dessa visão mitológica chinesa é que tudo nasce do conceito dessa dualidade. Nós somos o uno, mas esse uno ele está simplesmente em grande movimento. E esse movimento é o yin e o yang. Então, quando a gente olha aquele símbolo do yin e yang, que foi colocado como fonte de inspiração pelos taoístas, né, para entender melhor como era o sentimento do surgimento das estrelas, do sentimento natural do crescimento dos planetas em volta do nosso planeta, porque a gente não tinha lupa, não tinha nada. Então a gente tinha que ter alguma visão meia lúdica, né? E aí eles definem basicamente isso, né? Que dentro de cada pedaço do nosso corpo, nós temos uma visão muito interativa com esse macrocosmos que está lá fora. Então aí se observa que tudo que existe lá de movimento planetário, existe um movimento interno no nosso corpo. E aí surge a representatividade das 4 estações, onde a gente começa a observar que o nosso corpo ele fica mais letárgico quando a gente entra no outono, fica muito mais lento quando chega no inverno, fica muito mais ativo na primavera e hiperativo no verão. Isso ele começa a observar que essas mudanças estão ligadas a 3 grandes períodos, né? Que é o começo, o meio e o fim. E aí ele se desenvolve literalmente o calendário chinês, que está desenvolvido em quê? Em 4 estações, dividido em 3 períodos, começo, meio e fim, que para nós seriam 3 meses, né? Mais ou menos isso dentro do nosso calendário ocidental, que é solar, mas o calendário chinês é um calendário lunar. Então, automaticamente, a gente precisa sempre conhecer um pouquinho mais dessa visão astrológica, dessa visão mitológica e, é claro, evidente, tentar entender um pouquinho melhor como isso tudo funciona. Então, na medicina chinesa, por exemplo, quando chega agora o verão, toda a nossa alimentação tem que ser muito mais frugal, porque o nosso corpo está muito cheio de energia e nós precisamos eliminar essa nossa energia. Então, é a época em que o nosso coração ele fica mais vivaz, onde a gente começa a olhar para as meninas e para os rapazes de uma forma diferente, onde a gente deseja trocar energias, onde a gente consegue namorar melhor, onde a gente consegue se relacionar melhor. E é claro, evidente, esse fogo ele vai se apagar, mas ele só se apaga com o quê? Com o vento que chega do outono. E a partir daí o vento do outono ele congela com o frio do inverno e o frio do inverno se desfaz com a chegada do calor da primavera. Espero que tenha sido aí para vocês talvez uma boa ideia de como funciona um pouquinho da visão mitológica e principalmente da visão de desenvolvimento desse processo para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então assim, o dragão dentro da cultura chinesa é considerado talvez a mais bela, né, e mais popular de todas dos processos mitológicos, é a figura mais popular que se encontra na China. Contudo, o dragão para o chinês, ele é nada mais do que a representação natural da prosperidade, do fogo, da fartura, de tudo aquilo que seja auspicioso, né? Tudo aquilo que traduz coisas boas, que traduz fertilidade, porque o dragão consegue, através do céu, emanar água para que as glebas de arroz, para que os outros produtos agrícolas possam ter a sua alimentação necessária de nutrientes para que eles possam progredir, para que os seres humanos possam se alimentar. Dentro da visão do Ano Novo Chinês, o dragão é muito importante, porque ele é o que vai entrar dentro da sua casa, é o que vai trazer a paz, a tranquilidade, o equilíbrio entre todos os seus habitantes, onde a fartura vai permanecer, onde o convívio entre os seus entes queridos vai se fortalecer cada vez mais, onde a paz de espírito também vai prevalecer, que é um pouquinho diferente daquele dragão que a gente olha para o ocidente e vê aquele dragão de 4 patas, com uma grande asa, com a boca grande, saindo fogo pelas ventas, como se fosse a emanação natural do mal. Para o chinês, o dragão ele é nada mais do que o bem, porque ele traduz aquela sensação de um bicho escamado que pode trocar a sua pele a hora que ele quiser, ele tem garras fortíssimas,
São 4 garras para frente e uma para trás. Isso significa que ele está atrelado aos 5 elementos, né? Que nós podemos dizer que seria a terra, que vai nutrir a madeira, que vai nutrir o fogo, que vai nutrir o metal e que vai gerar água. Então, tudo isso faz parte do grande conceito de que quando o dragão ele chega e começa a utilizar as suas garras, ele vai desenvolver em cada um de nós a possibilidade de transformar os 5 elementos. Então, diz uma lenda aqui na China que quando o dragão, durante 364 dias, ele vive no oceano, no fundo do oceano especificamente, onde existe paz, tranquilidade, o equilíbrio, e ele só se sai desse descanso, desse repouso no dia do nosso aniversário. E ele traduz para a gente aquilo que a gente precisa mudar, a transformação, a mutação. E é necessariamente nesse sentido que a gente fala. Se você é uma pessoa extremamente passiva, ele fala, você tem que ser ativo. Uma pessoa que é muito ativa, você tem que ser passivo. Então, ou ele te acalma, ou ele te estimula. Ou ele te fortalece, ou ele te desfortalece, mas no sentido natural de sempre ser um bem para você, para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir nesse dia e ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais consciente e principalmente olhar para o coletivo. Por quê? Porque o dragão ele olha não só para você, mas olha para todas as pessoas que estão à sua volta nesse dia. E é claro, evidente, quem nasce no signo de dragão, para os chineses, é uma pessoa extremamente afortunada, que provavelmente você vai ser uma pessoa muito boa, vai ser uma pessoa muito tranquila, você vai ser uma pessoa que vai ganhar muito dinheiro, você é uma pessoa que vai ter uma família maravilhosa, você vai ter uma esposa, um esposo fantástico, vai ter filhos extremamente auspiciosos, vai ter uma família linda, vai ser uma pessoa extremamente abençoada. Mas é claro e evidente que você nascer só no signo de dragão não significa isso. Mas o dragão com certeza vai trazer tudo isso para a nossa vida. Então assim, o dragão ele deixa de ser aquela coisa mitológica da agressividade, do ser agressivo, feio, para ser uma coisa bonita, linda, maravilhosa, né? E que traduz para a gente esse sentido natural do fogo do nosso coração. Porque se nós não sabemos, né? O nosso coração é o nosso dragão. Ele que faz a gente voar, ele que faz a gente sonhar, ele que faz a gente traduzir todas as nossas esperanças e sonhos em realidade. O que para o chinês sonho não é muito bom, porque para o chinês sonhar tem que ser de olhos abertos, plenamente consciente. Mas o sonho para nós ocidentais é fundamental. Então que a gente possa sonhar e ser um pouquinho mais feliz. Ok? Muito bom, cara. 10 vezes melhor do que eu tava esperando. Sério, cara. Para tudo, mano. Ele mandou o dragão nele agora. Não, imagina, cara. Muito bom. Eu vivo isso o dia inteiro.